Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana Rosa e esse é mais um dos meus vídeos diários e hoje eu vou falar com vocês sobre os querubins. Eu só vou deixar vir, eu tenho algumas informações que eu já tinha dos querubins, mas eu decidi que eu não ia escrever nada, não ia falar nada que não viesse de dentro. Eu vou tentar ser o filtro mais brando possível para passar exatamente as mesmas coisas que os seres passam para mim, tá? Então, assim, querubins é uma faixa de evolução do ser. Então, a gente começa lá com... aqui na Terra, a evolução vai Kuthumi mestre, Kuthumi Komatumi e por aí vai, Starrer e por aí vai, tá? Isso para evoluir o ser. E os serafins, eles vêm de uma outra galáxia, de uma outra formação, de uma outra categoria, tá? E é uma categoria um pouco diferente das categorias dos serafins. Os querubins, eles também não são anjos de origem. Eles se tornaram seres angelicais, eles se tornaram seres alados porque eles evoluíram, tá? Então, serafins são seres com 6 asas. Essas asas ajudam ele a se proteger, se abraçar, porque eles estão aí em pronta batalha, né? E os querubins, eles trabalham especificamente dentro dos planetas. Eles estão, quando eles não estão vivendo uma experiência em um planeta, eles estão no astral trabalhando com as guerras, com as coisas do planeta e não do astral, do universo. Sempre de um planeta. Mas eles não evoluíram aqui, eles evoluíram em outro lugar, estão aqui prestando esse serviço, né? Eu gosto de pensar nesses seres como trabalhando em fábricas. Eu gosto de pensar assim, não quer dizer que seja assim, tá, gente? Eu gosto de pensar dessa forma, porque fica mais fácil para entender e para passar para vocês. Então, o que acontece? Para ter um serafim encarnado na Terra, nós precisamos de 2 chamas gêmeas, né? Essas chamas vão ter a força necessária para vir um serafim. Algumas vezes, eles tentam vir de outras concepções, às vezes seres mais evoluídos, pessoas mais fortes, eles tentam mesmo assim, mas é muito difícil de conseguir, tá? Porque precisa dessa força maior para poder estar aqui na Terra. E a mesma coisa é o querubim. Então, o universo colabora, facilita para que 2 serafins se encontrem e aí eles possam gerar um querubim, tá? Possam gerar um ser com a força de um querubim. Pode gerar um outro ser e vir outro ser? Pode, mas quando é um acordo divino, quando esses seres eles estão prontos para vir para a Terra, eles acabam se encontrando e gerando um querubim. Esse querubim, ele tem uma força tremenda para pacificar, para humanizar, para trazer amor, para trazer tudo isso. O querubim, normalmente, ele não é mau, não é ruim, você não... Porque a força dele é muito grande, a sensação de o cerne, aquela coisa de ser bom está ali presente com muita força, tá? Eu não convivo com nenhum querubim e realmente eu acho que convivendo com o serafim, eu digo pra vocês que realmente um querubim deve ser um absurdo viver com um querubim, porque é muita força emanada deles. Então, a vontade deles prevalece, domina, enfim. Se pode ter um querubim
com baixa vibração aqui na Terra, vibrando mal, passando trabalho, passando dificuldade? Pode. Infelizmente pode. Porque quando a gente entra na Terra, a gente apaga todas as outras nossas vidas. A gente não lembra delas, né, nesse primeiro momento. Então, pode sim que ele não saiba, que o querubim não saiba a força que tem, o poder que tem dentro dele. E aí acaba baixando demais a vibração e acaba juntando muita coisa negativa junto, dentro dele, perto dele. E aí, quanto mais negativo, mais coisas negativas vão aparecendo, vão acontecendo e tudo mais. Aí vira aquela vida assim, louca. E na verdade, aconteceu algumas vezes comigo. Teve um querubim que ele me acompanha até hoje, já há mais de 4 anos, né? E ele não sabe a força que tem, ele não acreditou no que eu falei, né? Mas a gente conseguiu curar ele, libertar ele de todo aquele mal, de toda aquela coisa ruim, mais pesada. Tava de cama esse querubim, não conseguia levantar por conta da coluna. Eu fui lá, limpei, arrumei, ajustei, desfiz alguns pactos, resolvi algumas coisas que tinham pendentes ali. E logo em seguida que eu fiz isso, que eu limpei, que eu arrumei, ele se soltou, né? Tipo, ele estava preso e se libertou. E aí ele já começou a trabalhar, já começou a passear, viver a vida, ser feliz. E esse é o único, assim, que eu efetivamente conheci energeticamente, né? Fisicamente eu não conheci, mas energeticamente conheci. Só que ele não tem nada demais na vida dele. Ele é normal, ele é comum, é músico, sabe? É o tipo de coisa que é uma pessoa comum. E ele vai conseguir, se ele entrar dentro disso, se ele conseguir entender quem ele entender por que ele veio aqui para a Terra, ele consegue fazer muita coisa, ele consegue ter muita força, tá? Mas é de cada um, tá? Então, Jesus foi um querubim, né? Maria era um serafim, José era um serafim. Os dois juntos, né? Os dois namorando, porque eles namoraram, porque eles tiveram relação sexual, né? Teve toda aquela coisa do anjo, que o anjo veio e disse para Maria: Maria, você vai receber um ser assim, assim, você tem que ficar com o João, você isso, você... O anjo veio e preparou a Maria, o anjo foi e preparou, o José, desculpa, o João, por que eu tô com o João na cabeça? Preparou o José, para que o José pudesse encontrar com a Maria, fazer tudo acontecer, tá? O anjo veio e fez isso, ele disse isso para eles. Assim como veio um anjo e falou para mim sobre a Laura, que ia acontecer. Mas o que aconteceu? Eles criaram toda essa historinha de que ela era virgem, que era isso, que ela era santa, que ela era, gente, ela era forte, ela era uma bruxa poderosíssima. Maria é guerreirona e a gente tá aí junto, Maria. Mas essa santidade toda, ela foi criada, ela foi gerada, tá? Pela igreja para dizer assim, ela era uma santa imaculada e teve Jesus. E Jesus só poderia nascer de uma santa imaculada. Não, não é real. Se Maria fosse uma mulher da vida, uma meretriz ou qualquer outra coisa, Jesus teria nascido igual, exatamente igual. A criação dele poderia ter sido diferente? Poderia, mas não foi, graças ao nosso bom Deus, né? E aí ele veio para cá e ele já veio desbloqueado, tá? Ele veio totalmente desbloqueado, ele sabia quem ele era, ele entendia a força que tinha, mas ele tinha todas as dúvidas que nós temos também. E Jesus tinha todas essas dúvidas. Ele não sabia por que ele tinha que fazer, ele questionava a Deus, ele buscava entender, né?
E isso fez com que ele crescesse tanto, que ele tivesse tanta força, porque ele questionava, ele dizia, mas por que eu tenho que fazer isso? Mas fulano fez, por que eu não vou revidar? E aí ele foi crescendo, evoluindo, aprendendo, e virou esse mártir aí, né? E agora, na Terra, existem alguns querubins vivos, vivendo uma experiência na terrestre. Eu sei, por energia, por vibração, eu sei que existem alguns que estão passando por uma extrema dificuldade, um problema muito grande na vida, tipo, sem ver a saída, tá? Mas é só o tempo que o tempo tem. Lembra que eu fiz um vídeo, o tempo que o tempo tem? É o tempo certo de todas as coisas. E a gente tem que aceitar, a gente tem que deixar as coisas acontecerem. Como esse outro querubim que mora no Nordeste do país, que estava passando muito mal, entrou lá no Instagram, me encontrou, começou a conversar comigo, e eu digo, bah, esse aqui eu sou obrigada a ajudar. Não vou deixar esse querubim passar. Aí fui lá, ajudei, cuidei, amei. Ele teve o tempo certo dele, né? E assim é com todas as coisas. Todos nós temos o tempo certo de tudo. Então, um querubim tem essa força toda. Não é um ser fácil de entender, de ver. Na Terra não é um ser muito fácil de entender, porque às vezes ele dá muita importância para algumas coisas e pouquíssima importância para outras, né? Mas é assim que funciona, assim que eles são. E no astral, fisicamente, eles são confusos para a nossa visão, para a nossa forma de ver esses seres. Toda a, todos os livros que a gente vê, tudo que as postagens, todas as postagens que nós vemos na internet, que a gente tem acesso aí, falam que o querubim tem 4 cabeças, 4 faces, que enfim, que um é águia, o outro é urso, o outro é... Isso sempre ficou muito confuso para mim, eu nunca consegui entender isso muito bem. Só que o querubim tem uma questão um pouquinho diferente. Ele consegue fazer essa mutação de ser para ser. Não quer dizer que ele tenha 4 faces. Quer dizer que em alguns momentos ele pode ser um ser, não quer dizer que seja animal, tá? Às vezes é um ser de um outro planeta, outras vezes uma vez ele pode ser um leonídeo, outra vez ele pode ser um aviário, outra vez ele pode, conforme a necessidade, ele pode se transmutar, ele se muda, ele se troca, tá? E aí ele consegue atingir outros níveis e fazer outras coisas, porque ele consegue fazer isso, tá? Origem. O querubim pode ter qualquer origem, qualquer uma, tá? Então, pode ser um ser de origem positiva, um ser de origem negativa, não tem problema nenhum, porque é a evolução dele, tá? Normalmente, eles evoluem a esse nível em uma outra galáxia, em um outro sistema. E aí eles ficam fazendo essa coisa de cuidar, quando eles evoluem, eles têm essa obrigação. Eles não são seres encarnados, eles não são seres físicos, a não ser quando estão vivendo uma experiência. Então, os seres querubins, eles não são seres físicos, eles evoluem e não têm um corpo físico. Eles têm essa coisa de transmutar e eles só têm um corpo físico enquanto eles estão vivendo uma experiência, que essa experiência pode ser aqui na Terra, pode ser em Marte, em Arcturus, em Órion, em qualquer outro lugar. Então, eles ganham uma missão no astral e aí eles vivem uma experiência humana. E para que eles nasçam, precisa ter essa união de 2 serafins, tá bom? Então, acho que é isso. É só
para tirar umas dúvidas, né, de vocês aí. E ainda vou ter a oportunidade de conhecer um querubim. Serafim, eu não aguento mais ver serafim na minha frente. Mentira, gente, a Laura é serafim. Estamos aí esperando que mais serafins nasçam para que mais querubins possam nascer para ajudar o planeta nessa evolução, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Até mais.